Aconteceu um absurdo de violência policial contra uma advogada numa cidade chamada Cocalzinho de Goiás, uma cidade pequena lá em Goiás, em que um delegado entrou no escritório de advocacia e prendeu uma advogada por conta de suposto crime contra a honra, né? A advogada teria criticado o delegado num post na rede social. E aí o delegado se achou no direito de ir lá e prender a advogada dentro do escritório de advocacia dela, né? E um absurdo completo isso daí. Mas tem três desdobramentos dessa coisa aqui que eu acho que são muito importantes, tá? O primeiro desdobramento é que isso mostra muito bem como é que o exemplo do Xandão de dizer que não, qualquer coisa, não pode, se chamar alguém, se criticar alguém é insulto, não sei o que lá, tem que mandar prender, não sei o que lá. É o exemplo do Xandão de usar os crimes contra a honra para evitar críticas. Porque o que ela fez com o delegado foi, o que a advogada fez com o delegado foi criticar o delegado. E criticar não é crime contra a honra, criticar é uma crítica, é direito de qualquer cidadão brasileiro. Ele entendeu como uma ofensa, como difamação, e prendeu a advogada por isso. Um absurdo completo, até sob qualquer ótica que se veja, né? Mas, enfim, esse é um ponto. O exemplo do Alexandre de Moraes sendo transmitido para toda a estrutura da justiça brasileira e levando a esse tipo de absurdo. Mas não é só isso, não. Dá para você ver uma outra visão nisso daqui, que é o fato de que aquilo que eu falo sempre para vocês, né, que como que a lei ela não é usada para normalizar as relações entre as pessoas. Ela é usada pelo Estado para justificar o uso de força contra quem o Estado não quer. Se a lei fosse usada de forma ampla, valesse para todo mundo, era uma coisa, mas não é. A lei vale só para quem o Estado quer bater naquela pessoa. Ela serve como justificativa para o uso da violência estatal. Isso, nesse caso, se vê claramente. Até porque o caso da delegada também era um caso de crime contra a honra. Ela reclamou, ela sofreu um crime contra a honra, daí reclamou que o delegado não estava fazendo nada para perseguir a pessoa que cometeu o crime contra a honra contra ela. Ou seja, quando é contra ela, aí pode, aí não tem problema, crime contra a honra não quer dizer nada. Quando é com o delegado, não esteja presa imediatamente. É típico esse tipo de coisa. A lei só serve para os poderosos do Estado exercerem autoritarismo sobre as pessoas. Não serve para proteger as pessoas do Estado, né? E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui também, que eu já falei várias vezes, eu, como libertário, acredito que crime contra a honra é uma besteira. Não faz sentido haver crime contra a honra, né? Ninguém é dono da sua honra objetiva, muito menos da sua honra subjetiva. Então não faz sentido esse tipo de coisa, né? E isso mostra também o absurdo aqui, porque toda a discussão aqui é sobre crimes contra a honra. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por operadores Lumberg, Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A advogada é presa no escritório após criticar delegado nas redes. Não me calarei. Arica Cunha é o nome da advogada. Ela foi detida após publicar um despacho policial e questionar nas redes a decisão que encerrou a ocorrência registrada por ela, né? O delegado é o senhor Christian Zilmon Mata dos Santos. Considerou que o post configurou difamação e o caso provocou repercussão e reação da OAB de Goiás, que afirmou ter aberto a investigação. É evidentemente um absurdo isso aqui, não tem lógica nenhuma. Até porque crime contra a honra é crime de menor potencial ofensivo. Então não poderia sequer haver prisão em flagrante. Ele alega que fez prisão em flagrante dela por crime de difamação, desobediência, não sei o que lá, não sei o que lá. É típico de policial. Crime de desobediência é uma idiotice. Se você está resistindo à prisão ou resistindo à ação, é porque o policial está errado. Não é você que está errado. A pessoa tem que resistir mesmo. Se o policial está prendendo um bandido, ok, beleza. O bandido vai aceitar ser preso. Agora, você que é inocente, está sendo preso pelo policial, você tem o direito de resistir. Crime de desobediência, crime de resistência à prisão, são crimes absurdos. Não deveriam existir de forma alguma. Aqui, ó. Em seguida, a Causídica publicou nas suas redes... Aqui, ó. Olha só, a coisa começou o seguinte. Ela fez uma publicação na rede social pedindo que a prefeitura consertasse um buraco na rua. Que havia um buraco na rua, coisa normal, direito do cidadão, há um buraco na rua, quero que a prefeitura conserte o buraco na rua. Aí alguém foi lá nesse post dela e chamou ela de loira burra, alguma coisa assim.
um caso, ok, é crime contra a honra? Você pode entender como crime contra a honra. Eu acho uma besteira. Eu já falei para vocês, esse negócio de crime contra a honra para mim parece uma besteira, mas enfim. O delegado, no entanto, arquivou o procedimento sobre o julgamento de fato atípico. Ué, como assim? Sabia quem era a pessoa, era funcionário da prefeitura que xingou a mulher, ou seja, é uma pessoa envolvida na coisa. Ela estava criticando a prefeitura, que não tapou o buraco lá no lugar, né? Em seguida, a causídica publicou nas redes sociais críticas à decisão e reproduziu trechos do despacho policial. Então ela criticou o delegado pelo despacho em que ele teria encerrado o assunto dizendo que era um fato atípico e que haveria falta de efetivo. Tá? Na defesa dele, ele gravou um vídeo se defendendo, dizendo que não, que o problema é falta de efetivo, não sei o que lá, mas no despacho ele fala que é fato atípico, que não faria sentido isso, né? Sendo que, de novo, isso cai naquele segundo problema que eu falei, né? Que esse negócio de crime contra a honra, cara, isso é uma besteira, na verdade. Realmente não faz sentido essa coisa. Mas, de qualquer forma, né, deveria ter sido feito o procedimento completo, né? Abre-se o processo, né? Enfim. Após a divulgação do documento, o delegado entendeu que a publicação tinha caráter ofensivo. Aí ele se sentiu ofendido. Aí, quando é contra o agente do Estado, porque ela é só advogada, é uma pessoa civil, né, uma pessoa do público, né? Quando pegou uma autoridade, né, e quem já morou em cidade pequena sabe, né, pior em cidade pequena do que em cidade grande isso, as autoridades se sentem ali quase um deus ali na cidade, né? A autoridade achou que estava sendo ofendida, né, e determinou a prisão da advogada por suspeita de difamação, uma coisa que não faz nenhum sentido, porque não se admite prisão preventiva de crime que não dá cadeia no final das contas. Difamação, a pena é pequena, se converte em alimentos, né, em cesta básica, e no final das contas não tem prisão. Então, ou seja, tá aqui o caso da prisão dela aqui. A detenção ocorreu dentro do escritório da profissional, o que é outro absurdo, porque o escritório de advocacia é um espaço protegido, e justamente para evitar que policiais autoritários, né, façam buscas para pegar informação de cliente, esse tipo de coisa, né? Foi gravado em vídeo e Arica Cunha acabou conduzindo à delegacia. Ela foi liberada no mesmo dia após pagamento de fiança de R$10 mil. Ao migalhas, Arica afirmou a prisão, extrapolou a situação individual e apresentou afrontas às prerrogativas da advocacia. Concordo plenamente com ela. Fui surpreendida com uma prisão dentro do meu próprio escritório, um espaço que, por lei, é inviolável. O que aconteceu não atinge apenas a minha, mas a própria advocacia e ao direito de defesa como um todo. A Constituição Federal garante prerrogativas claras da advocacia justamente para assegurar que nenhum cidadão fique desamparado diante do poder do Estado, né? Aquele negócio, né? Advogado é tudo sossa pra cacete, mas ela tem razão nisso. De fato, a advocacia é o que pode te salvar da agressão do Estado, né? Quando essas garantias são desrespeitadas, não estamos falando de um simples caso isolado, estamos falando de um risco coletivo. Confio plenamente na apuração dos fatos e na responsabilização do delegado. Não me calarei diante das ilegalidades. Sigo firme no exercício da minha profissão com a consciência tranquila no compromisso inegociável com a justiça e coisa e tal, né? A OAB já está envolvida lá, foi acionada a Corregedoria-Geral da Polícia Civil, a formalização da representação por crime de abuso de autoridade junto ao Procurador-Geral de Justiça e o posicionamento da oficial contra o ato do delegado. Está aqui o que foi feito pela OAB, né? Aqui, ó, o delegado, aqui tem mais descrição da coisa, aqui, ó. Isso aconteceu no dia 15 de abril, alguns dias atrás, um absurdo completo esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, detalhes da liberação mediante fiança. Ela também reclamou que na hora de liberar mediante fiança, ele exigiu que fosse pago em dinheiro. Isso à noite, ou seja, ele queria que ela dormisse na cadeia. Tá? Aí exigiu que fosse paga a fiança em dinheiro. Não há nenhuma previsão legal para isso. E aí eles tiveram que correr atrás de juntar em dinheiro, né? Porque já estava fechado os bancos 24 horas, para juntar dinheiro vivo, R$10 mil é complicado, né? Se tivesse banco aberto, você vai no banco e saca, mas de noite, né? Aí quando conseguiram o dinheiro, o delegado, o escrivão pediu Pix. Porra, o delegado tinha avisado que tinha que ser dinheiro, ou seja, um absurdo completo, cheio de arbitrariedade. E o episódio mobilizou personalidades públicas, o jornalista Glenn Greenwald e a deputada Bia Kicis estiveram entre aqueles que cobraram o posicionamento mais enérgico da OAB. Certamente vai ter uma investigação sobre esse delegado, porque é um caso clássico de abuso de poder, né? Ele gravou um vídeo aqui, ó, dizendo a versão dele da coisa, tá? Olha como é que ele fala, igualzinho o Xandão. Ele fala assim, não, ninguém está acima da lei, então a lei vale para todos. Então, se ela fez um ato de difamação, ela tem que pagar pela lei, pelo descumprimento da lei. A lei vale para todos, igual o Xandão fala.
Só que ele se recusou a aplicar essa mesma lei de crime contra a honra contra o cara que ofendeu ela. Mas quando é, entendeu? Quando é de um cidadão contra o Estado, não, a lei não pode, não, peraí. Quando é do Estado contra o cidadão, não, é só a lei vale para todos estão abraçados pela lei. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Quais as outras lorotas que o Xandão fala também? Até perdi. Olha só como é que ele fala, igualzinho o Xandão. O grande problema dessa história toda aqui, o exemplo que o Xandão está colocando para todo o direito no Brasil. Os idiotas de cabeça fraca, como esse cara aqui, acabam adotando esse tipo de coisa, né? Para informar uma situação chata, é nosso 5º flagrante consecutivo, né, durante o decorrer da semana, mais operações. 5º flagrante consecutivo na semana no decorrer de operações, né? Aqui no Rio de Janeiro seria, sei lá, 3 horas da tarde já teria o 5º flagrante, né? Mas beleza. E hoje a gente deparou com a situação de uma advogada, ela difamava aqui em rede social a minha pessoa, ela... Difamava não, ela criticou a sua pessoa em rede social. Isso é um direito de todo cidadão brasileiro criticar autoridades, ou deveria ser. Ela falava que protocolou uma ocorrência, registrou uma ocorrência e mesmo assim não foi feito nada, que é por causa da pessoa dela, mas na verdade tinha uma justificativa que era por causa de falta de efetivo. Aí tá vendo? É falta de efetivo, mas no caso dele não faltou efetivo para prender ela, né? Na hora de prender ela tinha efetivo, né? É o que eu falo para vocês, o Estado sempre usa desculpa, para isso aí não pode, é atípico, é um caso atípico, não tem efetivo para fazer isso. Agora, quando é para o Estado usar violência contra o cidadão, não, aí ele achou ativo, aí tinha o efetivo todo, para prender a advogada tinha um efetivo, não tinha um efetivo lá? Então, para perseguir o cara que fez o crime contra a honra contra ela, não tinha. Mas para perseguir ela, né, quando era ela ofendida pelo Estado, não temos efetivo para resolver esse problema. Então é um problema de efetivo, falta de efetivo aqui no Estado. E detalhe, ele ainda disse no despacho dele que era atípico o caso também. Então não era só efetivo, né? Ele realmente não queria fazer a coisa. Porque, de novo, na cabeça desse pessoal, a lei serve para o Estado oprimir a população. Não tem nada a ver com justificativa. É o que eu falo para você, é a grande merda da justificativa do Thomas Hobbes para a existência do Estado, né? Se você faz direito, você aprende lá, direito e outras matérias nessa área também, né? Você aprende que a justificativa do Estado moderno é o tal do Leviatã do Thomas Hobbes, né? O homem é um ser mau por natureza, de forma que se não tiver um Estado para conseguir manter a ordem, né, o homem vai entrar em briga, vai entrar em estado de natureza, de um brigando contra o outro, e ninguém vai ter paz, né? Então é preciso ter um Estado para justificar, para as pessoas poderem viver em paz e assim prosperar, né? Só que essa justificativa não tem lógica, porque se o homem é mau por natureza e você coloca alguns homens para controlar outros homens, o que vai acontecer? Os homens maus que estão controlando vão usar a maldade contra as pessoas que estão sendo controladas, evidentemente, né? Mas aí o pessoal vem com o papo de que não, mas o Estado não são os homens, o Estado são as leis, a lei é que importa. E aí este é o exemplo. Olha como é que a lei é usada. O Estado usa a lei para justificar a violência dele. Quando ele quis prender a advogada, tinha efetivo. Quando a advogada pediu para ele fazer alguma coisa, não temos efetivo, não podemos fazer nada, lamento muito. Entendeu? A lei não serve para bolota, a lei não protege ninguém. O Estado é um mecanismo de opressão puro e simples. Também tinha muito procedimento ativo, e mesmo assim ela continuou, e chegando no local ela se exaltou, também ofendeu a autoridade policial, foi autuada por desacato, depois ela falou que a autoridade policial não tinha capacidade. Desacato, desobediência é típico jargão de policial autoritário querendo prender pessoa que não gosta. Porque, de novo, você tem o direito de resistir se a sua prisão é ilegítima. Você tem o direito de resistir. Então esse papo, desacato a autoridade, eu sou um homem, eu sou um policial muito frágil, se me xingar eu fico machucado por dentro, né? Coisa de idiota mesmo. De conduzir e que tinha algum problema mental, então, injúria. E depois também ela não, descontrolada, não queria obedecer a ordem, também desobediência, né? E aí teve que ser algemada. Então é uma situação chata, porque...
eu tenho certeza que é uma situação chata para ela. Para você ainda vai ficar chato, cara. Vai ficar chato para você, pode ficar tranquilo, vai ficar bem chato para você, eu tenho certeza. Porque o tamanho que ficou essa coisa aqui vai ser muito difícil esconder esse tipo de coisa. É o que eu falo para vocês, o Estado funciona desse jeito mesmo, é só um mecanismo de opressão. Mas quando fica evidente desse tipo, o próprio Estado costuma punir as pessoas que fazem merda nesse nível, para não ficar uma coisa muito evidente, né? Então tá aqui, ó, advogada presa após reclamar nas redes sociais de arquivamento de boletim de ocorrência, nega que tenha difamado o delegado. Não, ela criticou o delegado. Ela disse que o delegado não fez nada no caso da acusação dela, né? Então são os 3 problemas que eu vejo aqui. Primeiro problema, imitação de Xandão. O cara claramente é um pretenso Xandão da vida, querendo usar, punir pessoas que ele não gosta usando a lei, né? Segunda coisa, o absurdo de crimes contra a honra. Pô, esse negócio de crime contra a honra, cara, isso não faz sentido nenhum, não deveria existir esse troço, pô. Eu falo isso sempre pra vocês. Honra objetiva, que é o que as outras pessoas pensam de você, não pertence a você, pertence às outras pessoas. Você não é dono disso. Se você perde isso, você não perdeu nada, porque não era seu mesmo de início de conversa, né? E honra subjetiva simplesmente não faz sentido, porque você se sentiu ofendido, você só se sente ofendido se você quiser. Se você não quiser, você não se sente ofendido. Então pronto, não tem lógica nenhuma esses crimes contra a honra, né? Enfim, é realmente muito triste esses 3 aspectos aí. Imitação de Xandão, o uso da lei pelo Estado para opressão e a questão de crimes contra a honra, que são coisas absurdas sem sentido nenhum. Espero que o advogado seja muito punido por isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela.